Oi, pessoal! Estamos aqui com as meninas num painel de mulheres para falar sobre tecnologia. Meu nome é Johanna, eu sou responsável pelo programa Play and Make It, o programa PAM, que envolve tecnologia para jovens. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou utilizando óculos, tenho cabelos longos e também estou utilizando a camiseta do programa Pulsar, o qual está a NTT Data Foundation, e logo em seguida o Pulsar STEM. Aqui vou falar um pouquinho para vocês sobre uma curiosidade minha, né? Por trás dessa gestão aqui de pessoas, tem uma psicóloga apaixonada em trabalhar aqui com jovens, entender como que a tecnologia pode impulsionar e pode fazer mudança na vida dessas pessoas. Agora quero apresentar as meninas que estão no bloco aqui com a gente. Se apresenta pra gente, Si, por favor. Olá, pessoal. Eu sou a Cíntia, sou uma mulher parda, tenho os cabelos longos, lisos, escuros. Estou usando a camiseta azul, também escrito NTT Data Foundation, programa Pulsar STEM, e eu sou a responsável geral do programa Pulsar STEM. Bom, uma curiosidade minha, eu moro numa chácara, quem vê assim não imagina, mas eu tenho 2 cachorros, né? O Simba e a Mel. E também tenho 2 galinhas, a Regina e a Filomena, tá, gente? Ótimo! Bom, vou me apresentar. Meu nome é Marília Silva. Eu sou líder do programa IT for Girls e coordenadora de treinamento e desenvolvimento na NTT Data. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos ruivos, estou usando óculos, estou usando um blazer rosa e estou usando também a camiseta do IT for Girls, inteligência artificial para transformar o futuro. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Uma curiosidade sobre mim é que eu canto desde os 8 anos de idade e já fiz, inclusive, aulas de teatro musical. Sou apaixonada por música. Olá, pessoal. Eu sou a Mariana, sou analista de treinamento e desenvolvimento na NTT Data. Eu também apoio o programa It for Girls. Fazendo minha audiodescrição, sou uma mulher parda de cabelos cacheados com luzes e também estou com a camiseta aqui do programa It for Girls e uma jaqueta preta. E uma curiosidade sobre mim, assim como a Johanna, também sou psicóloga, estou me formando agora nesse semestre, gosto muito também de conectar pessoas com tecnologias e eu tenho um cachorro chamado Todinho. Muito bom, meninas. Obrigada pela participação de vocês. Como a gente mencionou, a ideia hoje é para falar sobre as mulheres nesse mercado de tecnologia, a importância dessa diversidade. E aí, para continuar nosso bate-papo, queria que vocês falassem um pouquinho, né? O que motivou vocês a se envolverem nessas iniciativas, a impulsionar mulheres para esse setor do mercado? Bom, começando comigo, né? Isso, por favor. Bom, o programa Pulsar STEM, ele já é um programa voltado ao impulsionamento de carreira feminina, né? Então, mulheres a partir de 16 anos entram nesse programa de mentoria e são apoiadas por líderes executivas de grandes áreas de atuação no mercado para fazer esse impulsionamento. Quando eu entrei na fundação, esse programa já existia, já está indo para o 10º ano, né? E já faz 2 anos que eu estou à frente desse programa. E eu me apaixonei. Por quê? É uma área, né, que se trata de mulheres, e mulheres eu sou muito, assim, de acordo com a sororidade feminina, então eu me identifiquei muito com o programa. O ponto que mais pegou, que a gente conseguiu fazer algumas mudanças nesse programa, foi o apoio na carreira, né? Então, tem algumas carreiras que ainda são masculinizadas. E o programa, ele vai quebrando esse tabu, né? Então, a gente vai apoiando as mulheres que estão em início ou transição de carreira. Cintia, eu concordo super. Para mim, a minha inspiração, né, em relação a mulheres em tecnologia, também talvez uma outra curiosidade sobre mim é que eu sou formada em História. E minhas pesquisas, né, em relação à História sempre foi voltado para mulheres, questões de gênero. E quando eu cheguei na NTT Data 4 anos atrás, a gente estava começando o NTT Data Academy, que é um programa baseado em formar pessoas tecnicamente para posições da NTT Data. E a gente percebia que as mulheres às vezes se interessavam por temas super complexos, mas não conseguiam chegar ao final. E a nossa inspiração veio daí, né? Como que a gente faz para realmente motivar e inspirar as mulheres a chegar até o final numa capacitação em tecnologia, justamente por conta da representatividade e outras questões que a gente acha que vai discutir mais para frente, mas é muito presente mesmo também no IT for Girls essa questão.
Bacana. Perfeito. Complementando um pouco do que vocês duas falou, né? Eu, como psicóloga, eu tenho bastante essa necessidade de transformar as pessoas, né? De apoiar as pessoas nessa virada de chave profissional, pessoal. E eu acredito que a tecnologia dá esse caminho para as mulheres hoje em dia, né? É um mercado muito vasto, com muitas oportunidades, e acaba se conectando também com o meu propósito pessoal como psicóloga, né? Então eu encontro isso na NTT Data também. Eu entrei aqui como estagiária há 2 anos. Hoje sou analista, já participei de 3 edições do programa, né? 2 Brasil e uma Latam. E a primeira edição que eu participei, assim, foi chocante, assim, para mim, ver como a gente tem a possibilidade realmente de transformar a vida dessas mulheres. Eu não tinha dimensão, assim, que a gente, como empresa, poderia fazer isso. Então, foi muito engrandecedor realmente perceber, né, que a NTT Data apoia esse tipo de iniciativa, que a gente pode transformar a vida dessas pessoas aqui através do nosso trabalho. E, como eu falei, isso conecta também com o meu propósito pessoal. Verdade. Inclusive, meninas, só complementando aqui, tem uma pesquisa que diz que apenas 38%, né, nas áreas de STEM, ciências, tecnologia, engenharia e matemática, apenas 38% de mulheres estão matriculadas nessas frentes. Então, acho que a gente vem aí com um grande propósito em crescer esse número, né? Então, o Pulsar e o White for Girls estão aí unidos para poder crescer esse número nas faculdades, né? Nos cursos, enfim. Nossa, com certeza. Ainda puxando esse gancho, meninas, apesar da gente estar nesse programa puxando mais mulheres, quais desafios ainda hoje vocês acham que são perceptíveis para nós, né? Essa figura feminina no mercado de trabalho. Qual que é o maior desafio que a gente ainda enfrenta? Bom, vou falar pelas sessões. O que as meninas relatam muito, né? Os maiores desafios ainda vem sendo a falta de representatividade feminina e também nós mulheres temos a famosa síndrome da impostora, né? Então, é muito relatado isso durante as sessões, o receio de iniciar e não conseguir seguir. Seja por várias causas, se sentir menor, enfim, a gente ainda sabe que algumas áreas ainda existe muito machismo, né, da parte masculina, quando vem uma mulher, quando a mulher tá crescendo, então existe ainda o machismo, e elas relatam bastante essa dificuldade de apoio, de ter uma rede de apoio, de se sentir, né, ali pertencente ao local. E eu acho que a gente tem uma grande barreira a quebrar esse tabu. Fazer a mulher se sentir ali representada onde ela quiser estar, né? Seja numa obra, seja atrás de uma tela, seja fazendo ali, enfim, onde ela quiser estar. Eu acho que isso é o que vem sendo relatado bastante. Sim, super concordo, Cíntia. Essa questão da representatividade é muito importante. A gente vê como ver pessoas na posição onde a gente quer estar no futuro faz toda a diferença para a carreira dessas mulheres, né? Inclusive, eu estava lendo recentemente uma pesquisa da Universidade Federal do Pernambuco, falando que quais eram os desafios das mulheres que entravam em faculdades, né, de ciência da computação e tudo mais. Muitas relatavam desde assédio moral, falta de representatividade, porque muitas vezes elas são 1, 2 numa sala de 40 alunos, e também a questão dos próprios professores, por serem na maioria homens, duvidarem da capacidade intelectual das mulheres. Então isso é muito sério, né? E a gente trazer essas mulheres para dentro dos nossos programas e mostrar que sim, elas podem e conseguem e podem chegar lá é muito importante, né? Então a representatividade faz toda a diferença nesse sentido. Eu acho que um outro desafio que a gente ainda tem enfrentado dentro do IT for Girls também é em relação às mulheres não saberem a vastidão de carreiras em tecnologia que existem. Verdade. Muitas mulheres são muito voltadas para programação, desenvolvimento de software, sendo que existe uma infinidade de carreiras que não demanda assim tanto conhecimento técnico, conhecimento de exatas, que é uma coisa que dá muito medo, insegurança nelas, né? Isso é uma coisa que a gente tenta desmistificar com IT for Girls.
Sim, Legal. perfeito. Eu concordo muito com vocês. Pegando o gancho do que a Má falou, realmente, esse é um grande desafio, fazer com que essas mulheres em início de carreira, né, em transição de carreira, elas entendam que a tecnologia vai além de programação, de codar, né? Porque muitas delas chegam com essa perspectiva. Ai, eu não gosto de tecnologia porque é só código, é muito difícil, né? Realmente é uma das áreas da tecnologia muito legal, que a gente tem muitas mulheres inspiradoras, mas temos outras áreas também muito incríveis, né? Inclusive dentro da NTT Data. Exatamente. Temos áreas de cibersegurança, gestão de projetos, cargos como os Scrum Master, PO, né? Áreas que não precisam necessariamente, né, colocar a mão no código. Na verdade, não precisam. E que às vezes as mulheres não têm a percepção porque elas conhecem pouco sobre tecnologia. Exato. Então é muito importante esses programas que a gente promove justamente para isso, trazer mais consciência também sobre a vastidão de Nossa, oportunidades dentro da área. muito bacana. Porque, assim, no Pulsar a gente fala também sobre isso, né? Inclusive, dentro da NTT Data, eu acho que o espelho maior que a gente tem é aqui dentro. Porque ninguém imaginaria que a gente tem uma área voltada a health aqui. Por exemplo, nós temos médicas aqui andando pelos corredores. Sim, verdade. Tem a doutora Kátia Galvani, a gente tem a doutora Cláudia. Então, assim, a gente mostra, tem o marketing é infinito ali. Então, ninguém imagina que dentro de uma empresa de tecnologia vão existir essas áreas, né? E quando a gente faz o tour com as nossas mentoradas dentro do escritório, a gente fala sobre isso, a gente traz essa curiosidade. E elas ficam assim, meu Deus, eu não acredito. Tem Sim. isso aqui? Então é muito bacana. Sim, acho que agora vocês pegaram um ponto-chave, é realmente desmistificar essa questão da tecnologia, porque às vezes a gente fala, mulher nesse mercado, e automaticamente para algumas já vem aquela imagem, poxa, mas eu vou ficar o dia todo sentado olhando pro computador, mas é muito além Muito disso, além. né? Tem muita coisa envolvida, por isso também é tão importante a questão da mentoria e o trabalho que vocês estão exercendo hoje. Aproveitando, acho que é melhor a gente até explicar um pouquinho sobre o que é esse trabalho incrível que essas mulheres que estão aqui fazem. Cíntia, comenta um pouquinho sobre o programa Pulsar. O que motivou? Como que esse programa nasceu? Qual que é o intuito dele? O espaço é de vocês sabem, Bom. né? Então vamos lá. Vamos lá, vou falar um pouquinho do Pulsar, né? O Pulsar já está aí há 10 anos. O Pulsar tem um programa de mentoria para mulheres em início e transição de carreira, né? Mulheres a partir de 16 anos. Não só para mulheres, mas também aquelas que se consideram como mulher. Bom, o objetivo do programa Pulsar é aconselhar, né? Trazer tópicos como a síndrome da impostora, rede de apoio, mapa de progresso. Então, as mulheres aí que ainda não sabem qual carreira que querem seguir, o Pulsar ele vem aí abrindo um pouquinho mais a mente delas, ensinando o caminho, vendo que se realmente é aquilo que elas precisam. O programa Pulsar, a gente é apoiado pela ONU Mulheres, e nós temos também o 7º selo de Direitos Humanos e Diversidade do Estado de São Paulo. Estamos concorrendo, né, para o oitavo edição do selo. E é isso, o programa Pulsar, ele vem aí como um parceiro, né? Nós já somos aí há 2 anos parceiros do White for Girls. Nós vamos aí como o início da mentoria para essas mulheres. E o White for Girls, eles vêm aí depois como complemento, que a Marília aí vai trazer um pouquinho do White for Girls para nós. Sim, com certeza. Então, explicando um pouquinho, né, do programa IT for Girls, ele nasce, então, né, eu até comentei um pouco, a gente começou com o NTT Data Academy, lá em 2022, as mulheres muitas vezes começavam cursos de cibersegurança, redes, mas elas não terminavam, e a gente ficava, o que está faltando para essas mulheres que estão, né, sendo incentivadas a não chegarem no ponto final, que é obter, de fato, uma certificação técnica super especialista, né? E, bom, nesse mesmo ano, a gente decidiu fazer o IT for Girls, porque para além, né, de acharem as mulheres especialistas, a gente precisava trazer mais mulheres para o ecossistema de tecnologia, né? Então, a partir do IT for Girls,
a gente trouxe ali os exemplos, né? São mentorias coletivas que a gente faz ao longo de 2 semanas com as mulheres da NTT Data, trazendo ali um pouco do dia a dia, o que faz, o que come, uma especialista em cibersegurança, uma especialista de project management, e em outras áreas. E a partir, então, né, desses exemplos de executivas, especialistas, as mulheres podem se enxergar dentro dessas posições. E, para além disso, a gente conecta também elas a bolsas de estudo, né, que provém certificações. Esse ano foi em IA, a gente já deu certificações também em cibersegurança, em cloud, junto com os nossos parceiros. E há 2 anos a gente é parceiro do Pulsar STEM, muito para compartilhar dessa jornada, né? Tão importante quanto conhecimento técnico são as soft skills que elas desenvolvem no Pulsar STEM, e depois vem, né, para o programa IT for Girls, entender talvez se tecnologia é de fato para elas, né? Porque a gente precisa apresentar todo um leque de opções de profissões para as mulheres, e eu acho que tecnologia, puxando, né, para nossa sardinha, é muito especial, principalmente porque temos oportunidades de trabalho remoto ou híbrido, entre outros benefícios que são muito legais para mulheres que trabalham nesse setor, né? Sim, bacana. Muito bom, meninas. Então, só para a gente consolidar os programas, né? O Pulsar, ele nasceu, então ele vem trazendo essa questão de mentoria, da mulher ela se descobrir, ela entender que existe realmente essa questão das vezes a gente se auto-sabotar, a gente não enxergar o nosso potencial. Então a mentoria ela vem pra gente se redescobrir, entender como que é o nosso caminho ali na carreira. É importante a gente dizer também que não especificamente voltado para tecnologia, o programa acaba abrindo outras vertentes realmente para elas se descobrirem, mas para as mulheres que optam seguir nesse ramo da tecnologia mesmo, vem o IT for Girls para compactar ali, né, para consolidar, para essa mulher continuar a carreira dela, ela se especializar, porque além da mentoria é importante a gente treinar, né? A gente desenvolver essas mulheres para essa área, porque o aprendizado é muito importante para elas verem que elas são capazes sim, a mulher ela pode criar, ela pode inovar, ela pode sim ter esse espaço. E um pouquinho agora sobre quais são as barreiras e as transformações que a gente tem. O que vocês conseguem observar de barreira mesmo que a gente ainda enfrenta nos dias atuais? E aí eu digo as barreiras, como que esses programas eles podem exercer um apoio também para essas mulheres, de que forma a gente está fazendo a diferença aqui? Quando o assunto é mulher, acho que a principal barreira ainda é a gente precisar provar que a gente pertence àquele local, ou àquele lugar, ou àquela profissão. Então, acho que a principal barreira hoje, acho que em todo lugar, seja no profissional, seja na vida, no pessoal, a mulher ainda passa por isso, né? Então, eu acho que essa é a principal barreira que a gente enfrenta. É precisar provar, não só para os outros, mas também para a gente mesmo, né? Que a gente é pertencente àquele lugar, a gente é capaz. E aí, a gente tá aí para fazer esse apoio a essas mulheres também, né? Não só as mulheres, mas a nós aqui também, né? Com Umas das certeza. outras, apoiando. Sim. E é isso. Sim, eu acredito que para além das barreiras de gênero, a gente vai começar a enfrentar cada vez mais barreiras também relacionadas à idade. Porque, querendo ou não, o público, a população brasileira e do mundo em geral está envelhecendo e as pessoas vão aposentar cada vez mais tarde, né? E a gente recebe muitas mensagens de mulheres mais velhas que querem fazer transição de carreira, mas às vezes não se enxergam porque acham que a tecnologia é muito jovem, que é um espaço só para jovens, sendo que não, né? Ou que não dá mais tempo. Se não dá mais tempo, não vão ligar para o meu currículo, sendo que isso não é real, né? Na NTT Data a gente contrata estagiários sêniores, assim, Verdade. acima de 50 anos, né? A gente vê que a pessoa tem um perfil, tem as possibilidades, a gente dá essas oportunidades também, né, dentro da NTT Data. E é importante até falar que, até para as mulheres que estão em transição de carreira, que veem isso, né, enxergam isso como uma barreira, que as habilidades, elas são intercambiáveis.
Por exemplo, a gente estava falando de mulheres em outras profissões, né? Esses dias eu estava pesquisando a respeito de cibersegurança e eu descobri que muitas jornalistas entram no mundo da cibersegurança porque elas precisam investigar, precisam descobrir, entrar às vezes na Deep Web, entender o que está acontecendo. Então, assim, não é porque você está mudando de carreira que você vai deixar o que você aprendeu, né, no passado para trás. São habilidades, né, as soft skills, né, as habilidades comportamentais que a gente traz também para a tecnologia. Sim. Então, eu acredito que são as duas principais barreiras, né? A barreira etária, né, que vai começar a surgir cada vez mais, e também essa barreira da própria transição de carreira, né, que achar que é deixar de lado tudo que eu já aprendi, sendo que você vai aproveitar e muito na tecnologia, seja qual for a sua carreira. Sim, toda experiência é válida, né? A pessoa pode já ter trilhado uma jornada totalmente diferente, ela com certeza vai usar o que ela aprendeu já durante a vida em algum momento na área de tecnologia também, né? Entrando. Acho que complementando, perfeito que vocês falaram, complementando, eu vejo muito, assim, nessas mulheres que estão em início de carreira, em transição de carreira, a questão também da mulher tá sobrecarregada, sabe? Querendo ou não, a mulher tem múltiplas tarefas, né? Que a gente sabe como é. A mulher quer estudar para uma nova carreira, quer aprender de tecnologias, mas ela também, muitas vezes, tem um trabalho já paralelo, tem a casa para cuidar também, tem filhos, né? Então, querendo ou não, a mulher tem múltiplas jornadas, né? E acaba que essas mulheres também, elas às vezes relatam isso, essa sobrecarga, não saber por onde começar. Por isso que eu acho tão importante também o programa Pulsar, né? Para dar esse apoio também, mais de direcionar ali, para a mulher ter uma rede de apoio, porque é muito importante. A gente traz o conhecimento da tecnologia, mas às vezes elas não sabem nem por onde começar. Elas não têm uma rede de apoio, né? Às vezes elas estão estudando meia-noite, porque é quando dá, né? Quando acaba a jornada de trabalho, quando acaba ali de cuidar dos filhos. Então é super importante ter esse apoio também por parte do Pulsar. Mas é um desafio que eu vejo, é uma barreira que eu vejo também, sabe? Dessas mulheres que querem fazer a transição, mas que elas precisam dar conta de tudo. E acho que é isso. Tá tudo bem. E tá tudo bem. É isso que a gente sempre leva, Sim. gente. Tá tudo bem. Às vezes a gente abria a sessão, gente, porque esse ano eu fui mentora também. E às vezes a gente abria a sessão e a gente pede para as meninas, se você se sentir confortável, abre a câmera pra gente conversar, né? E aí a gente faz um match antes do programa para saber as afinidades das mentoras, das mentoradas, do grupo ali em si. E esse ano eu fiquei, né, com mentoradas da minha faixa etária que tem filhos, né? Eu também tenho filho. E aí a mentorada pegou, abriu a câmera e falou assim: ai, gente, desculpa, eu tô com meu neném aqui. Tá tudo bem, tá tudo Sim. bem, todas nós temos filhos. Vocês têm filhos? Tem, todo mundo tem filho, tá tudo bem. Se tiver que lavar uma louça, põe a câmera aí, vai lavando a louça enquanto a gente tá conversando, mas fica aqui com a gente, não sai não. Sim. E isso foi muito gostoso, porque todas estavam ali se apoiando no mesmo grupo, tendo filhos, tendo marido, tendo casa, tendo carreira, tendo trabalho, tendo estudo, e está na mentoria. Gente, não é fácil conciliar tudo. E conciliar com filhos e querer mudar, transicionar ou entrar na carreira, enfim, é muito difícil. Ser mulher é difícil. É difícil. A gente não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. Sim, Esse é o o lema, tá tudo importante bem. é não desistir. Exatamente. É fazer quando dá, se tiver que fazer um pouquinho à noite, faz um pouquinho por vez, Exato. mas não desiste e vai tentando. É por isso que a gente precisa ter uma rede de apoio Sim, formada. É super importante. Exato. Nós, mulheres. Com certeza. E paciência e resiliência são duas palavras Chave. fundamentais, né? Porque a gente acha que às vezes terminando o Pulsar, terminando a IT4Girls, já vou entrar na minha carreira, mas né, as mulheres precisam dessa resiliência para às vezes enfrentar alguns nãos e tudo mais, mas com paciência, resiliência, resistência, né? A gente vai criando a casca e vai chegar no objetivo que a gente deseja, né? Verdade. Com certeza. Perfeito, meninas. E hoje, né, o que inspira vocês ver mulheres no mercado de trabalho voltado mesmo para tecnologia, né? Qual que é o sentimento? Qual que é a sensação aqui para vocês? Cara, ai, que profundo. Bom, um sentimento muito gostoso, confortável, né? Por quê?
nós estamos aqui para apoiar. Uhum. Nós, querendo ou não, nós somos treinadas para apoiar essas mulheres. E quando a gente vê um número de inscrição crescendo, eu sinto um conforto tão grande em saber que tem mulheres que estão ali cada vez mais querendo, tendo sede daquele conteúdo, daquela, né, procurando mais. Então eu fico assim confortável, eu fico feliz de estar ali apoiando, crescendo essa rede de apoio, sabendo que nós vamos dar um conteúdo que está ali no momento, nós vamos abrir ali o leque para elas, depois vai vir o White for Girls complementando ali a jornada, oferecendo as bolsas de estudos. Por exemplo, esse ano o Pulsar ofereceu bolsas de inglês, o White for Girls veio oferecendo bolsas de estudo na carreira e também bolsas de inglês. Então, assim, a gente está ali forçando essa mulher a ir para frente. Então, a gente está criando, né, esse laço com elas, impulsionando a carreira delas. Então eu tenho um conforto muito grande nisso, sabe? Saber que ainda tem pessoas, tem empresas, tem fundações, tem pessoas ali unidas impulsionando essas mulheres. E me dá um conforto muito grande. Porque eu sou mulher, já passei por um momento de ter que abandonar a carreira para cuidar de filha, de casa, e foi muito difícil voltar para a área, assim, para uma vaga de emprego quando você tá muito tempo afastada. É muito difícil, gente. É muito difícil. Então, que nem a Marília falou, é ter paciência, né? Ter paciência, porque não tá fácil o mercado, não é fácil, não é um mundo de Bikman, né? Que todo mundo desenha aquela coisa, vai dar tudo certo. Não, a gente tem que estar preparado para alguns nãos. E por muito tempo eu recebi muitos nãos. E aí, e na minha época, né, ali atrás, eu não tinha uma mentoria, eu não tinha uma mentora, eu não tinha um programa gratuito, né, ou 2 programas gratuitos que me impulsionasse. Eu acho que se naquela época eu tivesse, com certeza eu estaria uns degraizinhos acima, né, porque há um tempinho atrás eu tive que batalhar sozinha, estudar, fazer a faculdade, cuidar de casa, cuidar de filha. Então, gente, é muito complicado. E me dá um conforto muito grande saber disso. Que nós temos uma rede de apoio, que nós temos empresas, que nós temos patrocinadores aqui impulsionando mulheres gratuitamente. Tá construindo aquilo que você não teve. Exatamente. Sim. Isso me dá um conforto muito grande. Sim. Muito bom. Meninas, por favor. Eu super concordo. Eu acho que é bater naquela tecla da representatividade, né? Quando a gente se vê em posições executivas, super especialistas, e a gente vê um rosto, né, parecido com o nosso, dá outro efeito, né? Uma outra motivação. Porque, querendo ou não, a gente, né, vai num evento de tecnologia, gente... É só homens, a gente só vê assim, bate um sentimento tão assim, nossa, será que eu tô no lugar certo? Será que é aqui mesmo e tal? E aí, sim, né, estamos no lugar certo, estamos caminhando para cada vez mais, né, tornar esse espaço nosso, e ter carinhas conhecidas ali, mulheres como a gente, com situações como as nossas, desafios parecidos, isso é muito reconfortante e também inspira, né? A gente a enfrentar os desafios do dia a dia, né? Como a Cíntia falou a respeito do número das mulheres crescendo, né? Quando a IT for Girls começou em 2022, a gente teve 1.800 inscritos. Esse ano, na 4ª edição Brasil, foram 8.000. E eu tava até falando, nossa, gente, isso enche uma casa de shows aqui em São Paulo. A gente não tem noção de quantas pessoas 8.000 pessoas. E se cada uma delas a gente conseguiu mudar um pouquinho, né, o mindset que a gente fala, né, inspirar um pouco, dar ideias, eu acho que a gente já inspira comunidades, né? As famílias, todas as pessoas envolvidas. Então, isso me dá uma satisfação pessoal também muito grande. Eu vou corrigir você, tá, amiga? Você falou 8.000 no Brasil. E no Latam? Que vocês foram pro Latam também, né, gente? Foi pro Latam. Todo um pouquinho do Latam também, o número do Latam. Verdade. É impressionante, né? A gente pensar em 22 países da América Latina. Foi um grande desafio pessoal meu, porque eu não hablo. Portunhol muito bom. Assim, ó, tá sendo humilde. Um portunhol fluente. E
e a gente conseguiu atingir 3 mil mulheres numa área extremamente específica, que é cibersegurança em ambientes operacionais. Então, é cibersegurança em ambientes tipo plataformas de petróleo, fábricas. Imagina trazer as mulheres para esse universo. Então, 3 mil pessoas, apesar de ser menor comparado ao Brasil, em 22 países, para essa área tão específica, foi super gratificante. E eu espero que as ticas, né, IT for Ticas, elas estejam aí já, né, com um futuro brilhante pela frente. Desejo que a carreira delas seja brilhante, porque realmente, se estar em tecnologia é difícil, estar em tecnologia operacional, eu nem imagino como seja. Exatamente. Então, olha só, então juntas impulsionamos, né, o Pulsar e White for Girls, mais de 12 mil mulheres. Só esse Então, ano. só esse ano, hein, meninas? Só esse ano. Em Nós 22 países, Exato. 23 com o Brasil. Então, pronto, gente. A mulher tá esperando o quê? A mulher tá esperando o quê? Olha, maravilhoso. Sim. Ai, perfeita a colocação de vocês, meninas. E assim, as chicas super engajadas, né? Sim, Detalhe. Super engajadas, foram até o final, publicando muito no LinkedIn. Sim, muito sempre legal marcando ver. a gente, Sim, né? sim. Foi muito tão legal gostoso, esse movimento. né? sim. Nossa, é muito bom. A gente É muito parece bom. que é da família, não parece? Que a gente Sim. conhece há muito tempo. Quando a gente começa a ver assim as publicações, os depoimentos, gente, parece que é da família. Eu vibro. Eu vibro quando a Marília ganha prêmio, quando o White for Girls ganha prêmio. Eu sinto que é meu. Eu sinto que ganhou. Mas Então, não. E no final tá todo mundo junto. eu sinto pra mim, ai, que bom que ela ganhou. Então, assim, é muito bom a gente torcer, é muito bom Sim, tá com ali as certeza. mulheres se impulsionando. Eu acho que quando a mulher ela tá firme na carreira, isso é uma prova que a gente, na nossa vida, quando a mulher ela tá firme na carreira, ela consegue impulsionar outra mulher com felicidade, né? Então eu tenho segurança pra impulsionar aquela mulher. Então aqui a gente tá com mulheres seguras, né? Então a gente tá começando Empoderadas. Empoderadas. Então eu acho que toda mulher deveria ser segura e empoderada. Se ela não é, vai pro Pulsar, que a gente vai ajudar você a ser uma mulher segura e empoderada, mulheres. E apoiar outras mulheres, E apoiar né? Mesmo que exatamente. indiretamente. Vamos Uma criar vai puxando a uma outra, exato. né? Essa é a nossa meta. Né? Sim. E como as meninas falaram, vem de um propósito pessoal também. É muito gratificante ver a gente transformando a vida dessas mulheres, mesmo que um pouquinho, sabe? Mesmo que, assim, de cara ela não consiga entrar no mercado de trabalho, mas a gente tem ajudado a mudar um pouco o mindset dessa mulher, ela entender mais de tecnologia, ela não desistir, continuar indo atrás, né? Esse é o nosso objetivo também. E, claro, a gente fica muito feliz quando elas conseguem entrar no mercado de trabalho. A gente tem muitos cases já de mulheres que conseguiram entrar na NTT Data. Dentro da NTT Data, a gente já tem mais de 20 mulheres que vieram através da IT for Girls, né? Seja no programa de estágio, seja como analista júnior. É o Tech for All, que é o nosso Tech for programa para pessoas com Show. deficiência. Sim. Temos um case também de uma mulher que nos conheceu através da IT for Girls, ingressou na NTT Data através do Tech for All, que é o nosso programa de contratação e capacitação de pessoas com deficiência. Uma mulher super engajada, maravilhosa, tá voando hoje, não, em tudo que faz. Todas as mulheres que vieram através do programa são cases muito positivos pra gente, assim. A gente também tem uma mulher que entrou através do programa de estágio, estava em transição de carreira, mulher 50 a mais, tá voando hoje também, é uma das nossas influencers. Nossa, essa história é muito boa, né, da gente falar, porque é o caso da Sayonara. O filho dela tinha começado a faculdade de TI, e a Sayonara ficou inspirada por ele. E aí ela começou a fazer o IT for Girls pra ver se gostava também do IT for Girls, lá na primeira edição, quando tudo era mato. E ela gostou tanto que o filho dela pagou a faculdade dela. E assim, em questão de 3 meses, ela entrou como estagiária na NTT Data e agora tá numa carreira brilhante, assim. Então, é muito inspirador ver, né, que essas meninas realmente estão trilhando um futuro muito bonito dentro da tecnologia, né? Sim. Meninas, mulheres,
mulheres, né? Eu já uso o termo mulheres. Sim. Tá? Eu, de verdade, na hora que você tava falando, eu ia jogar o caso da Sayonara, porque eu conheço ela, gente. Eu já venho aqui trilhar algumas trajetórias do Pulsar e realmente a história dela é marcante. É linda. E assim, a gente trouxe a história dela como mulheres acima dos 40, né? Trazendo essa possibilidade da transição de carreira. Então, Sim. Sayonara, um beijo. Beijo. Ela é incrível. É ela incrível. E era baixista antes de entrar no IT for Girls, simplesmente. E hoje é da nossa banda, da NTT Data. Olha! Transicionou de carreira com sucesso. Com sucesso. Porque tem com sucesso. a cantora, a gente já tem a baixista. É. E aí, gente, pronto. Meninas, só interrompendo um pouquinho, por favor, vamos cada uma falar assim para essas mulheres que estão nos escutando uma frase de inspiração. Qual que é o recado que vocês querem deixar hoje? Bom, mulheres, queria dizer que o lugar de mulher é onde ela quiser. O mundo da tecnologia tem muitas oportunidades. Nos acompanhem, participem do Pulsar, do Art for Girls. A gente está aqui para apoiar vocês. E a gente espera muito que no futuro a gente tenha mais mulheres em tecnologia, para que a gente tenha resultados ainda mais criativos e tenha muita diversidade aí no nosso meio. E a gente depende de vocês para isso, então não desistam. A minha frase final para as mulheres que estão assistindo a gente hoje é que não tenham medo de ousar e dar o primeiro passo. O primeiro passo é aquele que dá mais medo, que a gente tem que realmente, às vezes, fazer algo super diferente, mas o primeiro passo é o que vai tornar essa jornada uma carreira incrível. Então, realmente, não tenha medo, comece de algum lugar e sempre busque a gente, tanto do Pulsar quanto do IT for Girls, para apoiar vocês nesse primeiro passo. A gente está aqui para dar esse suporte. Espero ver vocês nessa carreira maravilhosa que é o mundo da tecnologia. É isso aí. Bom, e o que eu tenho aqui para as mulheres hoje acreditem no potencial de vocês, né? Nós estamos aqui para impulsionar a carreira de vocês. Vocês não precisam entrar já sabendo, vocês só precisam começar. E nós estamos aqui para apoiar vocês nisso. Então, conte com o Pulsar, conte com o Fight for Girls, conte com a NTT Data para impulsionar a carreira de vocês. Não desistam. Bom, quero agradecer a todas as mulheres que estão aqui assistindo nosso podcast, ouvindo. Acho que mulher na tecnologia é a chave para um futuro mais inovador, para uma quebra ali de barreiras. Vamos acabar, né, com esses estereótipos e vamos em frente, mulheres. Bom, se você quer saber mais sobre o programa Art for Girls e o Pulsar, fica de olho nos nossos canais, nossos meios de comunicações. E, ponto importante, no dia 24 de novembro desse ano de 2025, vai abrir as inscrições do programa Pulsar. Então, estão todas convidadas para fazer parte dessa comunidade. Meninas, muito obrigada pela participação, por essa troca que a gente teve. Com certeza foi essencial e a gente está plantando uma sementinha. Com certeza. Obrigada. Obrigada, menina. Foi um prazer.